a chuva de ontem à tarde em Teresina foi o que chamou a atenção dos teresinenses. Os flagrantes do temporal que caiu sobre a cidade ontem rodaram as redes sociais em todo o país. E o repórter Clebson Lustosa detalha pra gente os principais flagrantes registrados em mais de 5 horas de chuva. A chuva que caiu no início da tarde desta terça-feira na capital mudou completamente a cena de ruas e bairros. Nas 4 zonas da cidade, as pessoas viam uma verdadeira enxurrada passando na porta de casa. Na Avenida João 23, zona leste da cidade, motoristas tentavam passar em meio à correnteza. Alguns até conseguiam, mas esse do carro preto ficou no meio do caminho. O prédio da sede da Polícia Rodoviária Federal ficou ilhado em meio ao mar de água. Viatura boiando, a sede debaixo d'água. Próximo dali, na Avenida Homero Castelo Branco, a mesma situação. O micro-ônibus conseguiu passar. Já o carro que estava estacionado acabou sendo levado pela correnteza. Não vai descer não, ele vai parar aí, se Deus quiser. No mesmo ponto, só que no sentido contrário, um carro pequeno se aventura na travessia. Ele tenta, mas a força da água é mais forte. Olha, rapaz, foi embora. O estacionamento de um supermercado na mesma avenida ficou completamente alagado. Na Presidente Kennedy, mais água. Repare nesse Fusca que aos poucos vai sendo engolido pela correnteza. Na altura do bairro Morros, a Kennedy passa a concentrar água na via e em um riacho que se formou ao lado da avenida. Mas a cena que mais causou apreensão e deixou todos aflitos foi esta. Do alto se via um carro boiando, à deriva e sem controle. Essa história começou aqui, no cruzamento da Senador Areia Leão com Orquídeas. Repare nesses 2 carros. O na cor branca acaba sendo levado pela água, bate no poste e vai embora na correnteza. A partir daí, a rota dele é acompanhada do alto dos prédios. Até então, ninguém sabia se havia ou não uma pessoa dentro do automóvel. O carro chega à rua Miosotis, o que parecia ser o destino final. A marca na parede desse prédio consegue mostrar pra gente a dimensão da quantidade de água que passou por aqui. Eu tenho 1,70 m de altura e a marca é quase da minha altura. Segundo o motorista do veículo, o carro estava estacionado logo aqui atrás, em frente a uma escola particular, bem no cruzamento da Areia Leão com a rua Orquídeas. Ele foi carregado pela força da correnteza por mais de um quarteirão e acabou sendo jogado aqui dentro desta galeria. Nesse vídeo é possível ver o carro do Corpo de Bombeiros chegando ao local. O resgate entrou pela noite. No final, para alívio de todos, não havia ninguém dentro do veículo. Mas o proprietário acompanhava tudo de perto. Ninguém estava estacionado no colégio, o objetivo foi levado pela enchente para um valão, nenhum motorista, graças a Deus. No satélite, uma verdadeira tromba d'água cruzava as ruas do bairro e mais carros foram carregados. Esse, por pouco, não cai dentro do córrego. De outro ângulo, é possível ver as pessoas resgatando o que possivelmente seria a motorista. Pontos de alagamento também foram registrados no bairro São João, ainda na Zona Leste, e no Alto Alegre, na Zona Norte. Em meio a tanto desespero, teve gente que conseguiu encontrar diversão perigosa na enxurrada. Com auxílio de um colchão de ar, esse rapaz surfou a correnteza que se formou na Areia Leão. Já na rua Elias João Tágira, um homem passeava e fazia manobras radicais com um jet ski. Olha, muitos flagrantes, né? Uma chuva forte e daqui a pouco nós vamos ouvir o climatologista Ayrton Costa. Conversei com ele ontem, afinal, ele fala especialmente sobre a questão da drenagem da cidade, mas quem estava na rua, ainda bem que era um dia de isolamento social, porque além do isolamento social, feriado, poucas pessoas na rua, poderia ter sido muito pior. Muito pior. Né? O certo é que a gente tem problemas de chuva intensa ontem, muita chuva num período curto, sim. A gente tem um problema das chamadas 8 bacias que formam aqui Teresina e que algumas delas tiveram o seu fluxo natural interrompido. Sim, isso se reflete principalmente naquele problema como da BR, que já mais de uma vez, na BR saindo para Altos, mais de uma vez foi interrompido. 343. Exatamente, a 343. E agora, quando a gente olha,
João 23, senador Aureliano, Homero Castelo Branco, Dom Severino, isso não é só questão de interrupção dos fluxos de bacia. Olha só, Homero Castelo Branco, como ficou a situação ontem, inclusive a gente viu aí na reportagem do Clebson Lustosa, né, que é bem na esquina ali do Pão de Açúcar, o estacionamento foi também coberto pela água, e a imagem mais impressionante do dia foi essa ontem, no cruzamento da senadora Aureliano com a Rua Angélica. O carro vai sendo arrastado no percurso da senadora Aureliano até chegar ali próximo ao balão onde fica a ponte Juscelino Kubitschek. E esse carro foi o que depois acabou sendo resgatado pelos bombeiros. A gente vê a imagem de onde ele foi parar, né, lá embaixo, dentro de uma vala, como se fosse um riacho, as pessoas tentando resgatar. A primeira informação é que teria uma pessoa, até uma mulher, dentro do carro, que teria perdido a vida. Felizmente, isso não se confirmou. O carro provavelmente estava estacionado e vazio e saiu sendo arrastado pelas águas. E agora, o que fazer, Fenelon? Por exemplo, se ontem fosse um dia normal, comum, e essa água chegasse a arrastar muitos veículos, como arrastou aquele veículo ali na Homero Castelo Branco, próximo ao Pão de Açúcar. E também na Kennedy, teve uma situação na Kennedy, parecida. De carros sendo arrastados. Então, o que fazer nessa hora? Nós vamos ao vivo até o Corpo de Bombeiros, porque a Gorete Santos tem informações para a gente, para mostrar como é que foi o atendimento do Corpo de Bombeiros, também Gorete Santos, para saber o que fazer nesse momento. E depois eu queria mostrar também para você e para o nosso entrevistado aí do Corpo de Bombeiros os estragos da noite, porque o Clebson Lustosa já fez. Primeiro, por favor, só essa resposta do que fazer num momento como esse, Gorete. Bom dia. Bom dia, Nádia, a você, ao Fenelon, a todos que nos acompanham. Pois é, foi um momento de muita aflição. Ontem, em pouco menos de uma hora, na Zona Leste, mais de 40 milímetros de chuva, a água subiu rapidamente e a gente pôde ver nas imagens anteriores o que aconteceu nesse final de tarde, início da noite de ontem. Para responder a sua pergunta, a gente vai conversar com o Tenente Pedro Cardoso, aqui do Corpo de Bombeiros. Ele também participou desse trabalho ontem, especificamente, mais precisamente na Zona Leste, onde houve o maior número de ocorrências, né? Nádia perguntava a respeito do que fazer nesse momento. A gente viu carros sendo arrastados e, primeiramente, a informação de que uma mulher estaria dentro. Felizmente, isso de fato não ocorreu, ninguém foi vítima, mas há casos em que isso ocorre. A pessoa está dentro do carro e a chuva, na verdade, a água sobe rapidamente. Qual que deve ser a atitude do condutor diante disso? Bom dia. A primeira atitude é abandonar o carro e procurar um lugar de segurança para ele e para o veículo. E esquecer o bem material e proteger a sua vida. Então a ideia é sair rapidamente do carro. Com certeza. Se tiver do cinto, abre a janela, qual que deve ser a atitude naquele momento? Se houver tempo suficiente para você tomar essas medidas de segurança, fechar o vidro, saltar, tudo bem. Se não, salve a sua vida. Nádia, a gente vai então ver agora, e depois a gente continua conversando com o Tenente Pedro Cardoso, os estragos provocados. A gente viu anteriormente todo esse momento de chuva ontem e depois o Clebson Lustosa e o Haroldo Fabrício também retornaram a muitos desses locais onde houve alagamento muito forte para conferir os estragos. A gente acompanha a partir de agora. Ieda diz que estava sozinha com a neta em casa na hora do temporal. Nesse vídeo é possível ver a força da água passando por cima de uma comporta improvisada no portão. Com tudo alagado, até os animais tentavam encontrar um local seco para se proteger. É cena de horror, porque você está impotente, você não pode defender o que é seu. Ali, a água está entrando, você já fez tudo que tinha que ser feito e a água continua entrando. Você vê a água entrando, tomando as coisas de repente, derrubando tudo que tem pela frente. A casa da costureira fica na Avenida Pedro Almeida, no bairro São Cristóvão, zona leste de Teresina. No local funciona também o ateliê dela, que ficou destruído. Poucos metros dali encontramos Marilene. A água da chuva passou com tanta intensidade por aqui que o muro da casa dela veio abaixo. Estava a minha nora segurando, tentando, empurrando a porta assim, com as duas mãos e a água entrando e ela desesperada. E aí eu cheguei lá só gritando e chamando o Juan e aí não estava conseguindo me segurar, caindo dentro, me afogando. E ele conseguiu pular, ele subiu no carro, me puxou e ficamos em cima do carro. A destruição encontrada aqui nessa casa é cena de guerra.
A água que invadiu o local revirou todos os móveis e deixou um verdadeiro rastro de destruição no local. Aqui na cozinha, a família tenta ver o que é que consegue recuperar, o que é que dá para salvar. Aquela geladeira, por exemplo, ela foi levantada agora há pouco, mas ainda não se sabe se ela ainda está em condições de uso. Ao todo, os 12 cômodos da residência, todos estão na mesma situação. Quartos encharcados e banheiros cobertos por lama. O amigo da família até tentava abrir um buraco na parede para que a água pudesse sair. A realidade que a gente viu foi essa daqui, esse desespero, caos, a pessoa não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Porque, como você disse, é uma situação, parece um cenário de guerra, realmente triste, desolador. Nessas imagens é possível ver uma parte dos estragos de um condomínio na Avenida Senador Areia Leão. Muro e cobertura dos carros no estacionamento foram ao chão. Aqui é possível ver alguns veículos boiando na água. Nesse vídeo, um morador mostra como ficou o piso no local. Tá afundando mesmo. Tá afundando. Não perigo, tem que isolar isso aqui. No bairro Ininga, Dona Odete tenta contar o prejuízo. A marca na parede é a altura que a água subiu. A senhora de 64 anos não sabe como vai dormir hoje. Olhou tudo, naquele quarto ali onde vocês viram, o guarda-roupa caiu, os colchões ficou boiando. Esses colchões aqui que vocês estão vendo aqui atrás, eles estavam boiando dentro de casa. Na casa de Elivelton, a preocupação maior era com o filho de 3 meses. Graças a Deus que foi durante o dia, se fosse à noite seria mais complicado ainda. A pessoa dormindo, de repente a água já batendo na pessoa é complicado, né? A casa da família fica ao lado da construção da Avenida Ulisses Marques e, segundo os moradores da região, os bueiros pequenos da obra agravaram os problemas de alagamento por aqui. Até o início da noite desta terça-feira, a Defesa Civil do município informava que as zonas norte e leste foram as mais castigadas pela chuva. A gente está fazendo o levantamento preliminar, fazendo a localização dos imóveis para amanhã a gente fazer um levantamento de dados mais preciso. Quem viu o sonho conquistado com muita dificuldade ser destruído pela chuva dizia que a noite ia ser longa. E em claro. É muito triste. Ninguém querendo sentir na pele, que é que eu nunca pensei. Olha, Nádia, realmente muito estrago, né? Lamentável a gente ver isso. Conversava há pouco aqui com o Tenente Pedro Cardoso, só ontem foram cerca de 15 ocorrências que eles tiveram que atender. A gente continuou, portanto, conversando com ele, e aí eu pergunto quais foram as ocorrências mais comuns ontem. A gente viu na primeira reportagem a questão do carro que foi levado pela enxurrada, agora muitas famílias que tiveram as casas invadidas pela água. O que foi mais relevante na noite de ontem? A maioria das ocorrências foi de pessoas presas em veículo, arrastadas pela água. E outras foi as águas que entraram nas residências por pessoas idosas, acamadas, e dessa natureza. São situações muito complicadas, acredito, para o Corpo de Bombeiros, na situação de pandemia ainda mais, em que as equipes muitas vezes elas são enxugadas, né? Ela está com um número mais restrito. Como é que vocês estabelecem o que é prioridade naquele momento, já que é uma situação de urgência? Olha, o nosso princípio é de vida, beleza e riqueza a salvar. Primeiro, vamos atentar para salvar vidas, depois patrimônio. As recomendações, elas se fazem desnecessárias num momento como esse, porque não tem o que escolher, né? É salvar os bens e a vida. As pessoas que estão dentro de veículos, a gente já começou falando inclusive sobre isso também, o senhor falava que o ideal é que a pessoa abandone logo o veículo de início. Há alguma situação de alerta? Porque a água geralmente ela sobe muito rapidamente, né? Olha, geralmente é o excesso de confiança. Você vê a água na pista e não tem noção da profundidade ou se há algum empecilho, algum buraco e você quer arriscar fazer a passagem e não é aconselhável. Muito obrigada, então, Tenente Pedro Cardoso, aqui do Corpo de Bombeiros, trazendo alguns detalhes acerca dessas ocorrências no final da tarde de ontem, que acabou adentrando pela noite também. Nádia. Obrigada, Gorete, que volto daqui a pouco falando da vacinação, porque hoje começa a vacinação para outro grupo de pessoas de risco aqui em Teresina. Vamos acompanhar mais algumas imagens registradas durante o temporal de ontem aqui em Teresina. Olha só, no bairro Alto Alegre, na zona norte de Teresina, nós temos aí também ruas alagadas. Pode ir passando as imagens para a gente ir mostrando aqui para os nossos telespectadores, ainda no Alto Alegre. Agora,
na Avenida Kennedy, ali na região dos Morros, e aí os motoristas dentro dos veículos, né, tentando registrar o que estava acontecendo, mas também aí, nesse caso, correndo algum tipo de risco. Aí também outro trecho da Kennedy, que acumulou muita água, veículos estacionados na avenida, na Zona Leste ainda, no bairro São João. Muita água, Fenelon, e a questão de não ter para onde escoar. Daqui a pouco o professor Ayrton Costa vem falando sobre isso. Muito cimento, muito asfalto. No bairro Satélite, é na UPA. Olha só o que aconteceu na unidade de pronto atendimento lá do Satélite. A chuva acabou invadindo um pouco do prédio, onde são feitos os atendimentos, os pronto atendimentos aí no bairro Satélite. Como você disse, ainda bem que ontem era um dia de isolamento e feriado. Senão, muita gente teria tido enorme dificuldade para chegar em casa, já que o horário impediria que essas pessoas chegassem em casa, pelo menos no horário normal. Olha a força da água aí, aquele carro ali quase, né? Que é arrastado lá e arrancado do local e levado pela força da água. Felizmente, parece que a porta aberta, o motorista saiu. E aí tem quem aproveite para também brincar, né? Aí jet ski lá na rua Elia João Tágero, no Jockey. Mas é uma brincadeira, obviamente uma ironia, que revela a situação dramática da nossa cidade em relação ao escoamento de água. Vamos ver aí mais vídeos que chegaram para a gente, também na Senadora Aréia Leão. Está aí o dono do veículo que foi arrastado. A gente já até mostrou aqui na reportagem do Clebson Lustosa, que inicialmente apareceu a informação de que teria uma mulher dentro do carro, que teria inclusive sido vítima fatal do carro que foi arrastado na Senadora Aréia Leão, que depois acabou sendo resgatado com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Era um carro que estava adesivado, inclusive, com adesivo da Ambev. O dono do veículo disse que não tinha ninguém, o carro estava estacionado. Olha a força da água lá no Jockey, na rua Tomás Tágera. Muita água. Essa rua é sempre muito problemática. Aliás, esse trecho aí, que é bem próximo à Avenida Jockey, é um trecho bem problemático, que a água sempre carrega. Eu imagino que quem mora nessa região da cidade, toda vez que tem um temporal, já fica rezando para saber o que vai acontecer. Como nós vimos na reportagem do Clebson Lustosa também. Olha, lá em cima é a Jockey, tá vendo? Aí de lá para cá, na descida, já é a Tomás Tágera acumulando esse volume de água. E a gente viu muitos estragos lá na reportagem do Clebson Lustosa, né, de muitas famílias, ali na região ali da Avenida Pedro Almeida, já pertinho lá da Kennedy, lá em cima onde era o antigo Camarão do Elias. Aí na Zona Leste, outro carro que ficou pelo meio do caminho, que a gente não sabe. Nós vamos ouvir agora a interpretação do climatologista Ayrton Costa para esse temporal de ontem aqui em Teresina. Os volumes oscilaram, segundo o CEMADEM, entre 41 a 45 milímetros. 41 milímetros na faixa leste da cidade, 45 na porção central. Essa chuva ela é resultante da atuação da zona de convergência intertropical, que até a semana passada estava distanciada da costa nordestina, mais ao norte da sua posição climatológica. Durante essa semana, vários outros sistemas atuaram sobre o Nordeste. As ondas de leste, no litoral oriental, uma frente fria ao sul da Bahia, que disponibilizaram um corredor de umidade, aumentando o potencial para instabilidades no território do Piauí. Logo no início da manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia apontou que o estado do Piauí estava em alerta laranja, que indica risco potencial para precipitações intensas, fato que foi verificado no episódio de Teresina. Mas é bom ressaltar que esse episódio de chuva intensa, ele não pode ser apenas mensurado do ponto de vista do volume de chuva que caiu sobre a cidade, mas pelas condições específicas da baixa resiliência apresentada pela capital. Muita chuva acumulada no mesmo período, mas em volume, né, não foi tão alto o volume, tanto. Cerca de 45 milímetros. 45 em alguma região, um pouco mais em outra. Mesmo assim, nada que seja um temporal que nunca se viu. Não, até porque, como disse o climatologista, o alerta era laranja, não era vermelho, não. Então, se fosse vermelho, a gente tivesse tido 80, 100 milímetros, aí sim teria sido um caos total. Agora, caos ontem também em Floriano. E antes desse temporal que atingiu Teresina, os florianenses foram acordados com uma forte chuva. Em pouco mais de 2 horas foram registrados mais de 70 milímetros de chuva. Você vê imagens aí lá da cidade de Floriano, de acordo com o diretor do Departamento de Defesa Civil do município, João Raimundo Santos. Foram 8 pontos de alagamento e as águas acabaram invadindo muitas casas.
Um restaurante que fica flutuante ali no rio Parnaíba acabou ficando bem próximo da calçada. Foi elevado com a força da água. Na zona rural, uma rodovia estadual também foi alagada e uma ponte que liga a outras comunidades da região também ficou completamente tomada pela água que caiu ontem na cidade de Floriano. No final do dia, após visitas às comunidades, a prefeitura não precisou remover nenhuma família e também não houve registro de danos às vias inundadas que voltam a ser utilizadas com a redução do nível da água lá em Floriano. Mas o acumulado do dia ontem foi de mais de 70 milímetros. Lembrando que fica às margens do Parnaíba. Parnaíba. Já essa água chega para cá também na elevação do nível do rio. E quando você diz assim, no acumulado, a gente tem que lembrar o que disse semana passada o próprio climatologista Ayrton, né? Ele lembrava que Teresina, nossa expectativa para abril, seria de quase 300 milímetros. E nós estávamos em torno de 100. Então, com esse 45 de ontem, a gente ainda está muito longe de atingir a média que é esperada para Teresina nesse período. Mais chuva que vem pela frente. A previsão é essa, tomara que não com o mesmo transtorno. Verdade, Fenelon.